Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia, livro por livro, capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, meus queridos companheiros de viagem através das páginas da Bíblia. Eu sou o Fábio e esse é mais um episódio do podcast Entendes o que estás lendo. Bom demais poder estar aqui novamente com vocês para a gente juntinhos estudarmos mais uma porção do texto bíblico. Estamos na 9ª jornada, né? Demos início há pouco tempo ao livro de Deuteronômio, nessa 9ª temporada. Hoje é o episódio de número 693, Deuteronômio capítulo 1 e a parte 2. Joia demais, te convido. A nossa proposta é o seguinte: você lê o texto da Bíblia, tá? Aí depois vem para cá ouvir a nossa explicação. Se você gostar, compartilha. A gente faz um estudo textual, uma interpretação histórico-gramatical, capítulo por capítulo da Bíblia Sagrada. Nós temos muitos outros livros. Esse trabalho que está em 19 países, 5 continentes. Nós temos muita gente que nos escuta, muita gente que nos acompanha e é muito joia demais poder estar aqui compartilhando esse trabalho há cerca de 3 anos. Uma bagagem de mais de 30 anos aí de ensino e aprendizado da teologia bíblica, juntamente com muitos eruditos e comentaristas aos quais se debruçamos sobre os trabalhos deles para trazer para você o que há de melhor em interpretação bíblica, hoje disponível na World Wide Wide, aí na rede mundial de computadores e internet. Na Amazon, no Spotify, no Deezer, no YouTube Music, em muitos lugares, na Apple Podcasts, você encontra esse trabalho. E para a gente não ficar mais tempo aqui nessa introdução, seguimos avante. Deuteronômio capítulo 1, versículo 9 ao 18, é a bênção do bom governo, é um tema aqui sugestivo para a gente poder meditar nesta parte do capítulo. Um homem sábio, ele vai rejeitar o poder absoluto. A legislação, o departamento mais difícil do governo foi fornecido para Israel pela mente suprema do universo. E ainda assim, Moisés achou a tarefa da administração muito grande para um único braço. O objetivo de todo governante deve ser não o poder pessoal, aqueles que estão em posição de liderança, mas o serviço e o bem coletivo, o maior bem do maior número. Nenhum homem sábio se colocará na tremenda tentação do engrandecimento pessoal. Toda autoridade humana está, de certa forma, no lugar de Deus como representativa da autoridade de Deus. O julgamento é de Deus. Magistrados agem no lugar de Deus, pais da mesma forma. Todo homem é obrigado a agir como Deus agiria. Ele representa Deus sempre e em todos os lugares. Todo talento, todo presente, toda autoridade é uma dádiva divina. Nós somos os administradores do patrimônio de Deus. Isso é o que a parte da teologia chamada de mordomia cristã ensina. Administradores do que Deus nos entregou. A humanidade, ela precisa ser muito superior à nacionalidade, classe, religião. Todo homem, por mais pobre ou ignorante que seja, deve ser considerado um irmão. Na comunidade de Israel não há estranhos. Deus fez de um só sangue todas as nações. O grande divisor é o pecado. Um olho pecaminoso, ele vê um homem por baixo. O crescimento de números é um símbolo de aprovação divina.
Na proporção de abundância material e contentamento está o aumento da população. Foi um dos presságios do reino do Messias: os da cidade florescerão como a erva da terra. Na proporção em que o cristianismo sólido prevalece, cresce, os súditos do Estado aumentam. Cada homem adicional deve ser um incremento de força e utilidade. A oração também tem um lugar reconhecido no governo de Deus. A promessa sempre espera pela oração, assim como a colheita espera pelo trabalho do lavrador. Por mais abundantes que sejam as promessas, ainda assim, para o cumprimento, Deus será indagado para fazê-lo por nós. Quando a oração tem sua raiz na promessa específica de Deus, ela deve dar frutos na proporção em que a fé amplia seus ramos. Esta é uma construção sábia, pois encontramos nossas expectativas na rocha eterna. Bons homens desejam muito bem de seu país. Patriotismo é uma virtude boa, embora não seja a mais nobre de todas. Cercar-nos com interesses egoístas é algo desprezível demais. Nós não podemos invejar a alma daquele homem que não tem simpatia nem energia pelo bem-estar de sua nação. O melhor cristão, ele terá algum interesse em tudo, em assuntos municipais, tratados internacionais, literatura, ciência, comércio, arte, usar todo o conhecimento e avanço científico para proporcionar o crescimento do reino de Deus. No sentido mais amplo, ele é um cidadão do mundo, embaixador dos céus. Ele vive para abençoar os outros. E isso é ser semelhante a Cristo. Em Deuteronômio, aqui nesse capítulo 1, do versículo 9 ao 16, nós vemos uma divisão do trabalho. A exemplo de Êxodo, capítulo 18, versículo 13 ao 27, um exemplo de uma boa ideia. É sugerido, foi prontamente adotado e foi totalmente aprovado. Isso nos lembra que a divisão do trabalho é tão importante no trabalho da igreja, quanto nas ciências, nas artes ou na administração pública. Deuteronômio 1:9 nos ensina que a negligência da divisão do trabalho ela leva a graves males. Nesse mesmo tempo eu disse a vocês, sozinho não poderei levá-los. Reconhecer que não podia sozinho. Aqueles que têm que fazer isso estão sobrecarregados, Deuteronômio 1:12. Mas como poderia eu sozinho suportar o peso e a carga de vocês? E como poderia eu resolver sozinho todas as questões que surgem no meio de vocês? Energia desperdiçada em tarefas que poderiam ser aplicadas a propósitos muito melhores. A adoção da divisão do trabalho, ela garante vantagens óbvias para todos que queiram entender. Primeiro, ela libera os líderes para focarem na gestão das pessoas. Segundo, ela acelera os negócios e promove a ordem. Terceiro, garante que o trabalho seja melhor feito. Quarto, utiliza variedades de talentos, mas as partes devem estar dispostas a cooperar. Para garantir corretamente, meus queridos, as vantagens da divisão de trabalho, deve haver uma organização eficiente. Quando Moisés assumiu a nomeação de assistentes, ele o fez completamente. Deuteronômio 1:15. Assim peguei os chefes de suas tribos, homens sábios, experimentados, e os fiz chefes sobre vocês, chefes de milhares, chefes de 100, chefes de 50, chefes de 10 e oficiais, segundo as suas tribos. O trabalho que cada um deve fazer não deve ser deixado ao acaso, ou a entendimentos, ou aos gostos e inclinações dos indivíduos, mas deve ser definitivamente marcado. Deve haver organização e distribuição de tarefas em um plano geral, que enquanto oferece espaço para todos os graus de talento,
Distribui o trabalho com uma visão das aptidões que cada um é conhecido por possuir. É característico do esquema aqui de organização de Moisés, o aumento de Israel. Deuteronômio capítulo 1, versículo 10 a 11. Esses versículos eles vão incorporar a expressão de um estado de sentimento muito natural. Ao contemplar a maravilha do crescimento da igreja, o aumento da igreja é um objeto, deve ser um objeto de desejo. O Senhor Deus de vossos pais vos faça, versículo 11. Tal aumento pode representar um sinal do favor divino, uma manifestação do poder divino, uma fonte de bênção para o mundo e um cumprimento dos conselhos divinos. O aumento da igreja é um objeto de maravilha. A rápida disseminação, as vitórias extraordinárias, o império prolongado e a vitalidade inabalável da religião cristã são as coisas mais maravilhosas da história e uma prova de que a sua origem foi divina. À medida que a igreja crescia pela bênção divina e uma taxa sem precedentes, e apesar de todas as tentativas do inimigo de conter o aumento, a igreja floresceu, se espalhou, provando-se em sua força desarmada mais do que uma partida para os poderes mais mortais que poderiam ser dispostos contra ela. O tempo atual testemunhou um renascimento notável dessa energia propagativa do cristianismo. O aumento da igreja é uma questão de promessa. Versículo 11. A promessa a Abraão de uma semente incontável abrangia em sua mais ampla importância o Israel espiritual, não menos que o natural, a sua semente em Cristo. Nos versículos 16 ao 17, nós vemos esse julgamento ocorrendo na prática. Com as regras aqui estabelecidas, embora principalmente aplicáveis na administração da lei, elas são em seu espírito e na maior parte em sua letra, igualmente adequadas para rejeitar nossos julgamentos pessoais. Duas coisas que chamam bastante atenção era que deveria haver justiça e imparcialidade. Uma propensão a julgar, ela é condenada por Cristo, Mateus 7:1. Mas entenda que a sua repreensão ao espírito julgador não deve ser lida como proibindo a formulação de tais julgamentos sobre o caráter, sobre as ações e sobre as pretensões de outros, conforme as circunstâncias de nossa posição possam tornar-se necessário. Nós somos chamados todos os dias de nossas vidas a formar e frequentemente expressar julgamentos sobre homens, sobre causas, sobre medidas, sobre teorias, disputas, propostas, julgamentos quanto ao verdadeiro e falso, ao certo e errado, sábio e imprudente, conveniente ou inconveniente. Assuntos são apelados a nós como indivíduos ou como parte da comunidade geral sobre os quais o julgamento é expressamente solicitado. Nós devemos julgar para que saibamos como agir. E tudo isso envolve a possibilidade de julgar precipitadamente, de julgar com parcialidade e preconceito, de julgar de modo a fazer mal aos indivíduos, de julgar de modo a ferir a verdade, retardar o progresso e a melhoria que poderia ocorrer. O texto ele nos ensina, dentre várias coisas, que as causas, antes de serem julgadas, devem ser ouvidas com justiça. Quantos julgamentos são passados diariamente em total ignorância dos fatos reais do caso e sem qualquer tentativa de averiguá-los, talvez sem os meios de averiguá-los. Julgamentos como esses são injustos. É apenas pela mais rara chance que eles podem estar certos. E sua correção, sendo acidental, não os justifica.
Que os julgamentos sejam reservados para casos em que temos uma oportunidade de investigação completa. Nós devemos ouvir ambos os lados, ambas as versões das histórias. Nós devemos ouvir completamente, francamente e pacientemente. Não julguem segundo a aparência, disse Jesus, mas julguem segundo o justo julgamento. Um exemplo que ilustra aquela visão mais ampla de julgamento que estamos tomando aqui. Medida igual deve ser aplicada a todos. Olha só. Nós devemos julgar imparcialmente entre irmão e irmão, cidadão e estrangeiro, rico e pobre, aplicando os mesmos princípios e padrões a cada caso e mantendo em vista os méritos essenciais como a única coisa a ser considerada. Esta é a regra clara da justiça de Deus, embora todos sintamos o quão difícil é agir de acordo com ela. O julgamento sobre causas deve ser dado sem medo. Não temereis a face do homem. Mesmo quando o julgamento justo está sendo pronunciado internamente, o medo do homem, o desejo do favor do homem, o medo das consequências temporais, muitas vezes leva a uma adulteração oportunista da convicção, a um dizer e fazer da coisa que não aprovamos de coração. Este é o pior tipo de covardia. O julgamento é de Deus, os juízes são seus vice-regentes, derivando sua autoridade dele, expressando o julgamento de sua retidão, antecipando o seu próprio julgamento final, e eles mesmos, responsáveis perante ele, pela maneira como exercem suas funções. Todo julgamento tendencioso, falso e insincero é uma deturpação daquela verdade e retidão que tem seu fundamento no próprio ser de Deus. Meus queridos, como que nós podemos, enquanto seres humanos limitados, assumir com responsabilidade a tarefa de representar a justiça, a retidão de Deus em nossas decisões diárias? Será que estamos dispostos a colocar o bem coletivo acima de nossos interesses pessoais, mesmo quando isso exige sacrifício e humildade? Vamos orar? Falar com Deus para a gente encerrar mais um episódio fantástico deste podcast. Entendes o que estás lendo? Busca um local em silêncio, calmo e tranquilo, para a gente falar com Deus. Ó Senhor, que em toda decisão e ação nós possamos refletir Tua justiça e retidão. Ensina-nos a liderar com humildade, rejeitando a tentação de engrandecimento pessoal. Que o nosso foco seja promover o bem coletivo com amor, sabedoria. Que o Espírito Santo de Deus nos capacite a julgar com justiça, imparcialidade e coragem, sempre conscientes de que representamos o Teu caráter em tudo o que fazemos. É isso. Deus abençoe você grandemente. A gente volta no próximo episódio juntinhos para aprender mais do texto bíblico, tá bom? Te vejo lá. Deus abençoe. Tchau, tchau.